Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um dia abençoado para todos nós. E hoje o tema é cura do nosso corpo físico. Vamos ler Isaías, capítulo 53. Esse capítulo 53 são apenas 12 versículos. E nesse capítulo, Isaías descreve sobre a missão e o destino de Jesus, na sua obra redentora. Aqui nos primeiros versículos, aqui no 3, Jesus ele é descrito como alguém, que foi desprezado, que foi rejeitado, que foi um homem de dores, que sofreu dores e sofrimentos. Ou seja, Jesus conhece nossas limitações, conhece as nossas dores, conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Ele está perto, e conhece. Aí lá em Salmos 107, 17 ao 22, fala assim, alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Muitos dos nossos sofrimentos, muitas das consequências, da nossa vida é devido às nossas más escolhas. Mas olha como Jesus é bom, Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro. E o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Olha para você ver, o Senhor ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, que ele não nos abandona. Então nós devemos o quê? Clamar ao Senhor, pedir por socorro. E olha o que acontece. Com a sua palavra, ele os curou e os salvou da morte. Olha o poder da palavra de Deus. Olha o poder desta palavra que é viva e eficaz. Por isso que eu sempre falo aqui, da importância de declarar essa palavra, de viver essa palavra, de compartilhar dessa palavra, porque a palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus ela é vida para nossas vidas. Ela traz cura, ela traz libertação, salvação. Amém? Aí ele fala aqui no 21, que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas coisas maravilhosas que ele fez por eles, que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que ele tem feito. Olha a importância de anunciarmos, a importância de testemunharmos aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. O Senhor não nos quer ver calados, Ele não nos quer ver parados, inertes, não. Ele nos quer ver na ação, por isso que Ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho, porque Ele quer que nós cumprimos, a missão a qual Ele nos confiou. Então, que nós possamos a cada dia compartilhar desse amor, compartilhar dessa palavra que é tão maravilhosa. Então, lá no versículo 5, ele fala sobre a missão de Jesus. Jesus ele foi ferido, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi castigado por causa das nossas iniquidades. Então, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Então, nós devemos ser gratos a Deus pelo sacrifício na cruz, a qual por ele nós somos redimidos, somos sarados, somos curados. Nós devemos tomar posse, das bênçãos do Senhor. Aí lá em Mateus 8,17 confirma, o que estava escrito lá no Antigo Testamento. Jesus fez isso, no caso, ele estava fazendo muitas curas ali onde ele estava, para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Então, por isso que nós devemos declarar cura, declarar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, tomar posse, das promessas do Senhor. Aí vem aqui no versículo 10 e 12, Jesus carregou o peso do pecado e transgressão de todo mundo. Seu sacrifício justificou a muitos e levou a iniquidade deles. Então, quando ele fala aqui, que ele justificou a muitos, por quê a muitos? Porque nem todos reconhecem o sacrifício de Jesus por nós. Muitos são aqueles que creem e alcançarão sim a salvação eterna. Tem aquele, tantos como a areia da praia. Então, que nós sejamos estes muitos, que nós sejamos estes que creem, que nós sejamos esses que compartilham da palavra, que nós sejamos esses que encorajam, que nós sejamos esses que têm o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque entenda, muitas pessoas creem creem em Deus, creem na obra de Jesus na cruz, mas não tem o Senhor como Senhor das suas vidas. Ou seja, obedece à palavra, busca uma vida de santidade, busca uma vida de arrependimento, que a gente precisa arrepender dos pecados todos os dias. Ou seja, então nós devemos ter o nosso Deus como Senhor e Salvador de nossas vidas, amém? Aí aqui no Efésios 1, 4, o capítulo 1, do 4 a 11, ele fala aqui, no versículo 7, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. E isso, olha só, desde a criação do mundo,
Deus já havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo. Então, porque isso era, prazer na sua vontade, isso era a vontade de Deus. Portanto, nós devemos louvar a Deus por sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio de Jesus. Pois, aí o 7, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Ele nos deu com tanta fartura, Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido, fez a vontade dele e nos revelou seu plano secreto, que tinha decidido realizar por meio de Cristo Jesus. Então, qual é esse plano? De nos unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo. Tudo que existe no céu e na terra. Ou seja, todas as coisas são feitas de acordo com o plano, com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo Jesus. Olha que palavra maravilhosa. Então, hoje nós temos mais uma oportunidade de fazer aqui 3 escolhas. Primeiro, reconhecer a obra de Jesus Cristo, aceitar a graça de Deus e viver em gratidão. Nós temos a escolha de reconhecer todos os dias a obra de Cristo na cruz, que nos proporcionou a redenção, a justificação e a salvação. Nós precisamos reconhecer com a nossa boca, precisamos declarar o Senhor Jesus como nosso Salvador, confessar com a boca e crer com o nosso coração. Aceitar essa graça de Deus, nós devemos aceitar a graça de Deus que nos oferece essa salvação através da fé em Cristo Jesus. A misericórdia de Deus, ela se renovou nessa manhã. Então, nós temos mais uma oportunidade de render nossas vidas para a glória de Deus. Então, a graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecemos e ainda assim o Senhor nos concede. Chegará um tempo que essa graça não vai estar mais disponível. Chegará um tempo em que não haverá mais tempo, A Bíblia diz isso. Então, nós devemos decidir hoje, a seguir ao Senhor, a servir ao Senhor, a reconhecer Ele como nosso Salvador. Aí aqui, e viver com gratidão, Devemos viver uma vida em gratidão à obra de Cristo, a obra do Senhor que nos salvou da condenação e nos concede a vida eterna. Então, que o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, principalmente o reagir, possam glorificar nosso Deus, que nossas vidas estejam alinhadas com a vontade de Deus, amém? Aí no Salmo 103, do 1 ao 4, fala exatamente sobre a gratidão, O Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve ao Senhor e que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Amém? Que possamos então declarar nesta palavra. Por exemplo, alguém de nós, que está precisando de uma cura física, ou alguns dos nossos familiares precisam de uma cura física, que nós venhamos ser boca de Deus nessa geração, que nós venhamos ser resposta de oração, que nós venhamos declarar e tomar posse, porque o Senhor já levou sobre si, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, hoje, aproveite para declarar cura sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares, enfim, todos aqueles que precisam aí de uma provisão do Senhor, de um milagre, de uma bênção, que nós possamos contemplar, que nós possamos ver testemunhos, de vidas que foram alcançadas pela cura, pelo milagre, através de uma oração. Então, que nós venhamos orar, suplicar ao Senhor pela cura física, porque nós precisamos da saúde física para cumprir a obra de Deus. Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e é nossa responsabilidade também cuidar dessa saúde. Não adianta, irmãos, a gente orar falando, Deus, me cura aqui de uma doença assim, assado, sendo que eu estou comendo tudo errado. Eu não estou fazendo minha parte, entende? De cuidar da minha saúde, de ser diligente com aquilo que eu como, com exercício físico, com sono, enfim, com as disciplinas da qual é minha responsabilidade. Então, nós precisamos ser responsáveis, precisamos fazer a nossa parte com aquilo que Deus nos confiou, que é nossa saúde física. Então, não vamos negligenciar nossa saúde. Então, vamos fazer a nossa parte e pedir ao Senhor para nos curar, nos libertar, de todo o mal que tem nos aprisionado, de tudo aquilo que tem causado doença nas nossas vidas, que muitas vezes é a gente mesmo que procura isso. Então, que nós devemos ser libertos de todo tipo de
enfermidades, de todo tipo de, vamos dizer assim, vícios, né? Vícios alimentares que têm causado doença nas nossas vidas. A gente precisa pedir isso para o Senhor também. Porque não adianta nada, a gente fala, Senhor, me cura. Aí o Senhor vai lá e cura, e quando você está comendo errado de novo, porque você sabe, né, que a doença começa pela boca. Aquilo que a gente come vai adoecendo nosso corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com alimentação, exercício físico e sono, né? Então que nós venhamos ser diligentes fazer a nossa parte, amém? Deus abençoe grandemente. Vamos aí, Isaías 53. E compartilhe, esse grupo aqui é do Partido Pão, irmão, da comunhão. Não deixe de participar. Deus abençoe. Um abraço.